Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai trazer aí a nossa opinião sobre essa notícia mais quente aí, né? A notícia que aqueceu a tarde do Vasco hoje. Você já deve estar sabendo, o técnico Ramon foi demitido e já existem alguns nomes aí sendo especulados no Vasco da Gama. Mas antes de tudo, corre aí, ó, deixa seu like, se puder. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, também compartilha, traz a galera para conhecer aqui o nosso conteúdo, beleza? Vamos lá então à notícia que mais esquentou a tarde do Vasco hoje, né? O técnico Ramon foi demitido e assim como ele, quase toda a sua comissão técnica, com exceção do Carlos Germano, né? Toda a comissão técnica do Ramon foi junto, né? Com o técnico aí, que era o auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei, que na minha opinião, foi o único acerto em relação a treinadores dessa atual gestão aí do presidente Alexandre Campelo. Campelo que insistiu ali com Alberto Valentim, quase nos custou um rebaixamento. Logo depois trouxe aí o Luxemburgo, que acabou sendo, para mim, o grande técnico dessa atual gestão. Depois do Luxemburgo veio o Abel Braga, outra decisão equivocada, custou caro, tanto pela questão dos resultados em campo, né? Terminamos aí com a 7ª colocação na classificação geral do Carioca, e nos custou caro também porque a promessa de pagamento de salário, cerca de 450 mil por mês, né? Então, ele que chegou ali na condição de já saber que não receberia pagamento algum. Ele disse isso na primeira coletiva dele, né? Depois disso, tivemos que efetivar o técnico Ramon, que foi uma grata surpresa no seu início de trabalho, conseguiu organizar ali a parte defensiva do time, chegamos a ter a 3ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Entretanto, nos últimos 2 jogos o Vasco levou uma avalanche de gols e passou a ter a 14ª defesa mais vazada do campeonato. Foram 7 gols ao longo dos últimos 2 jogos, 4-1 contra o Atlético Mineiro e levamos de 3-0 na última rodada. Isso custou caro, além disso tudo ter custado caro por conta de tudo que a gente já falou. Também o técnico Ramon pesou contra ele aí algumas insistências, falta de variações táticas, insistiu em algumas peças que não eram unanimidades entre os torcedores e nem tinham desempenho suficiente para serem titulares do Vasco, né? Outro aspecto que pesa contra essa diretoria, falta de peças para que os treinadores possam trabalhar. Então o técnico Ramon não resistiu, foi demitido. A meu ver, demorou demais essa decisão. Não era uma decisão fácil de ser tomada, mas em detrimento de tudo que estava acontecendo, um time jogando apático, um time sem ambição, um técnico sem critérios para escalar, um técnico sem critérios para substituir, um esquema tático que não tem objetividade alguma em relação à parte ofensiva. Então acabou culminando na sua demissão, né? Alguns nomes já são ventilados para substituir o técnico Ramon. E aí, qual desses nomes você escolheria para ser o novo técnico do Vasco da Gama? Os nomes são os seguintes: Felipão, Dunga e Dorival Júnior. Nessa ordem é justamente a ordem que a diretoria começará hoje a tratar dos contatos, né, para que realmente seja decretado quem será o técnico do Vasco da Gama. O Felipão, que esteve aí no seu último trabalho no Brasil em 2018, quando teve sua 3ª passagem pelo Palmeiras. Naquela ocasião, o salário do Felipão era de cerca de 500 mil por mês, mais bônus por premiações, né, por conquistas, melhor falando, bônus por conquistas. Naquela ocasião, 500 mil por mês. Se ganhasse a Copa do Brasil, 1.200.000. Se ganhasse o Campeonato Brasileiro, 1,5 milhão de premiação. E se ganhasse a Libertadores, mais 2 milhões de reais. Nesses moldes, dá para o Vasco pagar sim o salário do Felipão. Se a gente prometeu pagar 450 mil para o Abel, por que não pagar 500 mil para o Felipão? Mas isso foi em 2018. Certamente hoje esses valores seriam diferentes. Se você concorda, Felipão é o melhor nome desses citados no vídeo de hoje? Então, deixa a sua opinião aí nos comentários, né? Em relação ao Felipão, a notícia que a gente tem é de que realmente o Lucas Pedrosa procurou o agente, o empresário aí do Felipão, mas não houve qualquer contato do Vasco ainda, né? Ainda não há nada de consulta feita, nada de negociações iniciadas. O Felipão está disponível no mercado, mas ainda falta aí saber o que o Vasco tem a oferecer
para o Filipão, né? Em relação ao Dunga, para mim, esse é o pior nome desses três, porque é um técnico que só fez algum trabalho na seleção brasileira, poucas passagens aí por clubes brasileiros, acho que, se eu não estiver enganado, passou pelo Internacional. O trabalho mais evidenciado dele foi na Copa América, né, a meu ver, e era já ali o técnico mais caro da Copa América, recebia cerca de R$865 mil por mês. Então já dá para entender que ele vai custar caro se for essa a opção do Alexandre Campelo. Para mim, seria outra decisão errada dessa diretoria em relação a treinadores, né? Já o Dorival Júnior, que teve uma passagem pelo Vasco, né? Acho que até mais do que uma, mas a passagem marcante dele foi quando ele trouxe o Vasco de volta para a Série A e dali foi fazer outros trabalhos, trabalhou muito bem no Santos, naquela época do Neymar, fez um trabalho recente no Atlético Paranaense, mas é um técnico que tem aí a característica de passar pouco tempo nos clubes por onde anda, né? Mas no Atlético Paranaense, recentemente, estava fazendo um trabalho de reformulação do elenco, o Atlético que vinha ali de uma conquista da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, vendeu parte dos seus atletas e era um desafio do Dorival Júnior remontar o time do Furacão, né? Ele que tem uma experiência até interessante em relação a trabalhar com jovens, né? A subir jovens valores para o futebol profissional. Não deu certo, né? Ali o técnico Dorival Júnior certamente tinha também um alto salário, ele que também tem essa característica, né? Não custa barato ter o Dorival Júnior no comando do futebol de qualquer time. E aí, vamos ver se realmente essas conversas avançam. Para mim, dos três nomes, o Filipão se destaca, né? Por tudo, por ser um técnico vitorioso, um técnico que conquistou vários campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, é um técnico que tem experiência internacional, sabe trabalhar com um elenco cascudo, sabe trabalhar com jovens valores, né? Com jovens talentos. E para mim, acho que no momento o Vasco precisa de um técnico com esse pulso, né? Um pulso firme, um cara que vai assumir a bronca e que vai cobrar essa diretoria. O Filipão tem esse perfil um pouco mais parecido com o do Vanderlei, de cobrança, né? Então, essa seria a minha opção, dentre os nomes que foram ventilados. Logicamente que, a meu ver, o Vasco tem que tomar essa decisão com sabedoria e com planejamento, a exemplo do que não fez nas últimas decisões, quando trouxe Abel, quando trouxe Valentim, né? Então, tem que se pensar realmente no nome que venha para ser definitivo, né? Não dá para você ficar trocando de técnico a cada 6 meses. Inclusive, os outros técnicos que passaram, o Valentim foi demitido sendo elogiado pelo Campelo. O Abel Braga precisou pedir demissão para poder o Vasco efetivar o Ramon. Então, mostra que, além das escolhas mal feitas, a decisão a ser tomada, a decisão tomada por essa diretoria é contraditória, é demorada, parece que não tem a sensibilidade do que está acontecendo, parece que demora a entender o que está se passando, né? E é preciso que a torcida pressione para que seja tomada alguma atitude, né? Outro nome que teria sido ventilado, mais descartado, teria sido do Thiago Nunes, ele que custava muito caro ao Corinthians, cerca de 800 a 850 mil reais, ele e toda a sua comissão técnica custavam isso ao Corinthians, teria sido descartado por questões de valores. Não tem como o Vasco realmente pagar quase 900 mil reais a um técnico e toda a sua comissão técnica. Isso aumentaria a nossa folha salarial para quase 5 milhões. Então, realmente, se esses forem os valores do Thiago Nunes, eu acho que é muito complicado o Vasco trazer esse técnico. Eu acho que é um grande valor aí, se a gente for falar dos jovens técnicos dessa atual geração. Acho que o Thiago Nunes ele se destaca um pouco mais pelo trabalho que fez no Atlético Paranaense, trabalhando também com jovens talentos, né? E acho que seria uma boa opção para o Vasco se não fosse essa questão dos valores. Roger Machado, Lucas Pedrosa trouxe informação de que o staff do jogador informou, né, o agente do jogador, do treinador, melhor falando, informou que não é planejamento do Roger Machado trabalhar esse ano. Eles planejam trabalhar a partir de 2021. Então está descartada aí a chegada do Roger Machado, né? Detetives vascaínos trouxe a informação de que o Dorival Júnior realmente nega, não houve qualquer contato do Vasco ainda para tratar de negociação, né? Então essas são as informações relacionadas a listas, né, de técnicos e também possíveis especulações que rodaram aí nesta tarde nos noticiários do Vasco da Gama. Deixa aí a sua opinião, mostra pra gente o que você pensa a respeito, qual seria o melhor nome. Acho que o Vasco tem que estudar também nomes
do exterior, aí, né? Nomes de mercado latino, do mercado sul-americano, né? E alguns nomes talvez ali do mercado português. O Vasco tem que estudar realmente alguém que possa trabalhar bem essa questão da tática, mostrar variações, saber trabalhar com jovens talentos. Acho que o Vasco tem que planejar a chegada do seu novo treinador. Então, contra o Flamengo, quem vai dirigir o time é Alexandre Grazelli, né, o técnico do Sub-20, que vem fazendo um bom trabalho na base, né? Então, que tenha sorte, que sábado a gente consiga ter um time mais participativo, mais agressivo, mais ambicioso, e que o Vasco possa buscar de fato, né, um resultado positivo e não vire chacota em mais uma rodada. Então esse é o vídeo de hoje, fica com Deus e até mais.